Olá pessoal, muito boa noite, tudo bem? Estamos chegando aqui para a nossa live tradicional de segunda-feira, já depois de 2 semanas de recesso. Estávamos aí atravessando um período meio conturbado na nossa saúde, mas graças a Deus estamos quase plenamente recuperados, né? 90%. Conseguimos fazer ontem a nossa live de domingo, nosso culto online. E hoje, como prometi, cá estou eu. E eu espero que a live de hoje traga edificação para a sua vida, reflexão. E gostaria de contar com a sua companhia e também com a sua divulgação. Você pode clicar no aviãozinho aí no rodapé da transmissão e enviar o convite para todos os seus contatos. Todos são bem-vindos. Não importa o credo religioso que a pessoa professe, não importa absolutamente nada. Todos, independentemente de qualquer fator, todos são muito bem-vindos. Gente, eu quero trazer hoje aqui uma questão muito interessante. Hoje me perguntaram se Jesus era analfabeto. Dá para acreditar nisso? Me perguntaram. Alguém ouviu dos lábios de um teólogo que Jesus seria analfabeto. E eu me pus a pensar, a refletir acerca disso, porque na primeira aparição pública de Jesus, ele está numa sinagoga e ele é convidado a ler um trecho das Escrituras. E ele se levanta, abre o pergaminho no livro de Isaías e lê uma profecia. O Espírito do Senhor está sobre mim. E assim que terminou a leitura, ele enrolou novamente o pergaminho e disse: hoje esta palavra se cumpriu. Ora, alguém que fosse analfabeto não teria condição de ler aquele trecho das Escrituras. E eu diria mais, Jesus não apenas sabia ler e escrever, mas ele possivelmente era um poliglota. Com base em que digo isso? Muito simples. Primeiro, ele provavelmente dominava o aramaico, que era a língua falada pelo seu povo naquela época. Ele também dominava o hebraico, que era a língua oficial da sua religião. O texto que ele leu era escrito em hebraico. Então já são aí 2 idiomas. Terceiro, possivelmente ele falava o egípcio. Por quê? Porque quando criança, ele foi levado para o Egito e lá passou a sua infância. Então deve ter aprendido o idioma falado no Egito. Ele também possivelmente falava em grego, porque aquela região da Palestina passava por um processo conhecido como helenização. Toda a região dominada pelo Império Romano falava grego. Então Jesus provavelmente falasse também em grego. E por fim, ele deveria falar latim, que era o idioma dos romanos. Quando nós o encontramos conversando ali com o centurião, ora, o centurião não passava a vida inteira na região. Ele era destacado para prestar serviço durante um tempo. Então, possivelmente, o centurião não falasse o aramaico, talvez arranhasse. Jesus pode ter conversado com ele em latim. Então, gente, dizer que Jesus era analfabeto, pelo amor de Deus, né? Lembra da passagem em que Jesus intervém naquela situação em que os religiosos queriam apedrejar a mulher flagrada em adultério? Lembra disso? Então, Jesus se pôs a escrever no chão.
Será que ele estava fazendo ali jogo da velha? Desenhando? Não. Apesar do texto não dizer exatamente o que Jesus escrevia, o texto diz claramente que ele escrevia algo. O quê? Nunca vamos saber. Mas se ele escrevia, e se ele leu o texto bíblico lá na sinagoga, ora, como eu posso dizer que Jesus era analfabeto? Não faz o menor sentido. E eu queria aqui chamar a atenção com muito carinho e muito respeito aos meus colegas teólogos, principalmente aqueles que estão no espectro progressista. Cuidado para que, em nome de uma lacração, para chamar a atenção do público, você não diga algo que não possa ser respaldado. Senão a gente sai de um extremo, de um fundamentalismo, para um outro fundamentalismo. Há coisas que eu não posso afirmar. Eu posso levantar a questão, eu posso levar as pessoas a refletir, mas não afirmar. Então, muito cuidado. A gente vive numa época de lacração. Às vezes eu sou até acusado de dizer alguma coisa com a intenção de lacrar. Deus conhece meu coração. Deus sabe que minha intenção não é essa. Minha intenção é sempre levar as pessoas a refletir. Durante muitos anos eu subi ao púlpito da mesma igreja, isso por 36 anos consecutivos. E eu disse aos fiéis, às pessoas que acompanhavam o meu ministério, não comprem pacote fechado de ninguém, nem de mim. Nem de mim. Toda vez que eu disser alguma coisa, submeta aquilo ao crivo do bom senso. Ou faça como os bereanos. Se você é um cristão, se você segue o evangelho, se você preza as escrituras sagradas, então vá ao texto. Busque examiná-lo, não apenas fazer uma leitura superficial, examine o texto, para que você não seja suscetível à manipulação de quem quer que seja. Não se deixe manipular. Você não precisa concordar com tudo que eu digo. Se eu te fizer refletir, eu já me dou por satisfeito. Eu terei cumprido a minha missão. Aí, com base nisso, nesta questão que me trouxeram hoje, eu gostaria de refletir sobre as 4 escritas de Deus. Eu fiz um post não faz muito tempo falando de 3 escritas. Mas hoje eu quero acrescentar 4 ao todo. A primeira vez em que nós encontramos Deus escrevendo alguma coisa está lá no Velho Testamento. É quando Moisés recebe as tábuas da lei. O texto vai dizer que Deus escreve com o seu próprio dedo os mandamentos contidos na lei entregue a Moisés. Mais na frente, no livro do profeta Daniel, acontece algo muito interessante. Diz o texto, no capítulo 5 de Daniel, que o rei Belsazar, rei da Babilônia, deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Preste atenção que é muito, muito interessante. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Nabucodonosor, pai desse sujeito aqui, Belsazar, foi o rei da Babilônia que invadiu Jerusalém, que levou o seu povo cativo, que saqueou o templo construído por Salomão, dedicado ao Deus de Israel.
E agora, como se não bastasse aquilo que fora feito por seu pai, Nabucodonosor, Belsazar quis dar um passo além. E ele resolve profanar os objetos de culto trazidos por seu pai. Ele está dando uma festa de arromba, com suas concubinas, com 1000 dos seus grandes, e ele começa a servir vinho nos utensílios tirados do templo em Jerusalém. Ora, o nome disso é profanação. Nabucodonosor, apesar de ter saqueado o templo, ele não chegou a fazer uso daqueles utensílios. Havia um certo respeito. Você percebe, Nabucodonosor, um respeito às coisas sagradas, mesmo que não pertencessem ao culto de seus deuses, das suas divindades, mas ele respeitava. Esse respeito faltou a seu filho. Você sabe, é muito fácil a gente exigir que outros respeitem a nossa fé, o nosso sagrado. Mas até que ponto nós também não temos desrespeitado o sagrado do outro? Uma coisa é você ter a sua devoção particular. Por exemplo, quando Nabucodonosor fez lá aquela estátua de ouro e ordenou que todos os seus súditos se prostrassem diante dela, Daniel e seus colegas não se prostraram. Porque aquela não era a sua fé. Eles não tinham obrigação de se prostrarem diante de um ídolo em que não acreditavam. Ora, eu tenho a minha fé. Eu não preciso me submeter a nenhum tipo de sincretismo. Eu tenho a minha fé. Agora, eu devo respeito à sua fé. Total respeito. Eu posso não comungar dela. Eu posso não me submeter aos ditames da sua fé, aos seus dogmas, mas eu devo respeitá-la. Se eu quero que outros respeitem a minha. Eu não tenho o direito de sair por aí profanando objetos, profanando lugares considerados sagrados, mesmo que eu não concorde, que não seja a minha visão, mas eu devo respeitar. Diz o texto que, de repente, surge uma mão misteriosa e escreve na parede do palácio. Nós sabemos que aquela era a mão de Deus. Mas escreve com palavras que ninguém conseguia dar conta de traduzir. Mandaram chamar os astrólogos, os magos, ninguém conseguiu interpretar. Até que a mulher de Belsazar, a rainha, disse: "Ô, meu bem, tem um camarada aí no seu reino, seu pai prezava muito ele, tanto que o colocou como chefe dos magos." Olha que interessante. Daniel, um profeta hebreu, dentre os cativos de Judá, isto é, que foram trazidos à força para a Babilônia, agora estava numa posição de chefe dos magos. Não é interessante isso? Manda chamar esse Daniel, rei, porque nele há um espírito excelente, o espírito dos deuses. Ela ainda diz assim, o espírito dos deuses. Eu tenho certeza que se Belsazar perguntasse a Daniel: "Vem cá, é verdade que em você há o espírito dos deuses?" Ele diria: "Bem, isso é na sua percepção, é a sua fé. Agora, na minha fé, o que está em mim é o espírito de Deus e não dos deuses." Só que Daniel não perdeu tempo batendo boca com Belsazar. Ele se apresentou, Belsazar prometeu lhe
lhe presentear com riquezas, ele disse: fica para você, dá para outro. Eu não quero suas riquezas. Mas se você me convidou para interpretar o que está escrito aí na parede, eu vou interpretar, mas não quero nada em troca. Cá entre nós, tão diferente daqueles que falam hoje em nome de Deus. Nessa época agora de eleição, de campanha política, quantos são os líderes religiosos que se vendem, que negociam na surdina o voto do seu rebanho? É nessa época que muitos trocam de carro, adquirem propriedades, às vezes até para a igreja. Às vezes não é nem para si, às vezes é para a igreja. E eu conheço muitos casos de ministérios que decolaram, que se tornaram verdadeiros impérios por causa de favores políticos. Mas é ético? É correto fazer isso? Quantos têm a idoneidade de Daniel para dizer: não quero os teus presentes? Não preciso disso. Daniel olha então para o que estava escrito na parede e diz: Mene, mene, tekel, parsim. Que significa, entre outras coisas, porque são várias frases: pesado fostes na balança e achado em falta. O que você fez não se faz, rei. Você profanou algo que na nossa fé é sagrado. Hoje, Deus te pesou. Deus te avaliou, te colocou na balança e você foi achado em falta. E por causa disso, você vai perder esse reino. Gente, o Deus a quem Jesus chamava de Pai não é uma divindade que esteja distante, assistindo de camarote o desenrolar da história. É um Deus que nos avalia, que avalia os poderosos, que talvez até passem pelo crivo da opinião pública, mas não significa dizer que passem pelo crivo de Deus. O que está acontecendo, por exemplo, em São Paulo, gente, pelo amor de Deus, a maior parte do povo evangélico está apoiando um sujeito mentiroso, envolvido em falcatruas, mas que sabe como conquistar este eleitorado evangélico porque conhece a manha. Por que as pessoas se deixam enganar? Porque estão na mesma sintonia. Porque hoje não se preza mais a ética. Não se preza mais os valores do evangelho, é o ganho fácil. Quem as pessoas elegem como sendo seus gurus? Aqueles cuja prática justifica as suas práticas, cuja ética vá ao encontro da sua própria ética. Um povo que não tem a ética, um povo que se vende, que vende o seu voto por um saco de cimento, que moral esse povo tem para eleger alguém que vá governar realmente pensando no bem-estar da população? Nenhuma. Até agora eu falei de duas escritas de Deus, né? O dedo de Deus escrevendo a lei, que é o código ético que deveria
nos guiar. O dedo de Deus escrevendo na parede do palácio do rei da Babilônia, dizendo que ele não passou pelo crivo, foi avaliado por Deus e foi achado em falta. E agora vem a terceira escrita, que eu mencionei agora há pouco, inclusive. Jesus estava no pátio do templo, em Jerusalém, o mesmo que foi saqueado por Nabucodonosor, e que agora estava reconstruído. E Jesus flagra uma cena de causar arrepio. Religiosos estavam ao redor de uma mulher prostrada, todos munidos de pedras, prontos para executá-la sumariamente. Um deles pergunta a Jesus: e aí, Jesus, o que você acha? A lei diz que esta mulher deve ser apedrejada. Jesus então se põe a escrever no chão. Nunca vamos saber o que ele escreveu, mas sabemos por aí que ele não era analfabeto. E enquanto escrevia, Jesus disse: quem não tiver pecado, vá em frente, atire a primeira pedra. Eu posso presumir que ele estivesse escrevendo ali os pecados de cada um daqueles homens. Em outras palavras, todos eles foram pesados na mesma balança, na balança de Deus, e foram achados em falta. Ninguém ali tinha uma moral ilibada. Ninguém ali vivia uma vida 100% correta. Todos tinham esqueletos no armário. Você quer saber da mais pura verdade? Nenhum de nós, nem eu, nem você, nenhum de nós deu conta de seguir integralmente cada um dos mandamentos escritos por Deus, pelo dedo de Deus nas tábuas da lei. Todos nós fomos achados em falta. De modo que, quem somos nós para apedrejar quem quer que seja? Quem somos nós para apedrejar alguém que professe uma fé diferente da nossa? Quem somos nós para apedrejar alguém que não viva de acordo com a nossa régua moral? Por isso que Jesus diz que antes de julgar o outro, nós deveríamos remover a trave que está nos nossos olhos. Antes de querer remover o cisco no olho do irmão, temos que remover a trave que está nos nossos olhos. Agora, repare, Jesus escreve os pecados deles na areia. O que está escrito na pedra não pode ser apagado, está na pedra. O que foi escrito na parede, ninguém apagou. Daniel foi e interpretou, mas o que Jesus escreve na areia, o próprio vento apaga. Pois é exatamente isso que Deus promete fazer com os nossos pecados. Ele prometeu apagá-los. Ele prometeu jamais jogá-los na nossa cara. Deus não faz isso. Uma vez perdoados, perdoados estamos. O único que tinha condição moral ali de lançar a primeira pedra era o próprio Jesus, e ele não usou dessa prerrogativa. O único que pode nos julgar decidiu nos amar. Nós fomos achados em falta, porém ele não desistiu de nós. Agora vem a quarta escrita. Há uma promessa encontrada ainda no Velho Testamento e que se cumpre no Novo, quando o Espírito Santo é derramado. O Espírito Santo foi a promessa que Jesus fez. Quando eu for, eu o enviarei.
E ele diz que este Espírito Santo escreveria em nossos corações os seus mandamentos. Quer dizer, o que antes estava escrito em pedra e que nós não dávamos conta de observar integralmente, porque somos falhos, agora está escrito no nosso coração. E toda a lei foi resumida em 2 palavrinhas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Se isso não estiver escrito no teu coração pelo Espírito Santo, se isso não estiver impresso na tua alma, me perdoe a franqueza, você não entendeu o Evangelho. O Evangelho não é sobre julgar os outros. O Evangelho não é sobre se locupletar da ingenuidade alheia. O Evangelho não é sobre jogar pedras. O Evangelho é sobre amar. Se eu fui amado, se eu fui perdoado, se eu fui acolhido, mesmo sendo achado em falta, então eu não tenho direito de deixar de acolher a quem quer que seja, de deixar de amar a quem quer que seja. Este é o espírito do Evangelho. Cada vez que nos arrependemos dos nossos equívocos, cada vez que nos achegamos a Deus com o coração quebrantado e dizemos: Senhor, eu errei, me perdoa, imediatamente nossos pecados são apagados. E não adianta tentar relembrá-lo dos nossos pecados, porque ele vai dizer: do vosso pecado eu não me lembrarei mais. Eu os lançarei no mar do esquecimento. É o que ele diz. Você se sente perdoado? Você se sente amado? Então passe para frente. Perdoe, ame, acolha. Pai, nós te damos graças por esta palavra e pedimos que o teu Espírito a confirme em cada coração. Dá-nos, Senhor, uma semana repleta de oportunidades de manifestar ao mundo este amor que o teu Espírito Santo tem derramado em nossos corações. Nós te pedimos em nome dele, do teu Filho. Amém e amém. Gente querida, antes de terminar, eu tenho alguns recados muito interessantes. Primeiro, semana que vem, domingo, às 19 horas, a gente tem o culto do Ninho da Fênix, aqui mesmo, pelo Instagram. E eu estarei falando sobre mais uma emoção. Falamos ontem sobre o tédio. Se você não assistiu, assista. Foi uma das melhores dentro desta série sobre emoções. A de ontem foi maravilhosa. Não deixe de assistir. Abençoou minha vida. Eu jamais passo para vocês aquilo que antes não abençoa a mim. E me abençoou. Então não deixe de assistir. E semana que vem eu vou falar sobre surpresa. Não é que o assunto vai ser uma surpresa. Não. Vai ser sobre surpresa. Que é uma emoção. E vai te surpreender. Domingo. Na última semana eu vou falar sobre a rainha de todas as emoções, que é o amor. Segunda coisa, eu quero agradecer a todos os que contribuíram com o nosso projeto social. Neste final de semana, muitas famílias receberam as cestas básicas graças à sua contribuição. Obrigado, de todo o meu coração. Você tem sido um canal da provisão de Deus para abençoar o nosso ministério. Contudo, gente, nós não conseguimos enviar os recursos que enviamos todos os meses para o projeto Gramachinhos, que alimenta 300 crianças todos os dias. 3 refeições
ao dia no Jardim Gramacho, no lixão do Jardim Gramacho, e não enviamos o recurso para o projeto UME, que acolhe as 102 meninas em vulnerabilidade social em Moçambique. Eu tinha que escolher. Ou a gente enviava os recursos para esses 2 projetos que nós abraçamos, ou nós enviávamos as cestas básicas para as famílias cadastradas pelo projeto Eu Escolhi Amar. Consideramos mais emergencial as cestas básicas, porque são famílias que dependem dessas cestas. Mas esta semana a gente não pode deixar de enviar os recursos para o projeto Gramachinhos e para o projeto UME. Nós precisamos de ajuda. E muito. Então, se você pode nos ajudar, contribua ainda hoje com aquilo que estiver ao seu alcance. Você pode ajudar através da chave 21 997 97 8135. 21 997 97 8135, que é um celular. E você pode também contribuir através da chave euescolhiamar@hotmail.com. euescolhiamar@hotmail.com. Há pessoas que contribuem com suas ofertas voluntárias, há pessoas, inclusive, que contribuem com dízimo. Toda contribuição é muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Você também pode fazê-lo através do PayPal, de qualquer lugar do mundo. O nosso PayPal é o e-mail hermescfernandes@hotmail.com. E eu desde já fico muito grato. Agora, você que pegou aí o finalzinho da live, ou pegou a metade, me prometa que você vai assisti-la integralmente. Assim que terminarmos, nós vamos publicá-la aí mesmo no meu perfil no Instagram, e vai ficar disponível. Não deixe de assistir e de marcar alguém, de curtir, para que a plataforma entregue para o maior número de pessoas. E por fim, gente, eu tenho mais de 50 livros da minha autoria que estão disponíveis na Amazon. Alguns são de teologia, outros de psicologia, e alguns são romances. Essa semana eu publiquei o meu 7º romance. Se chama Hyperion, 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 não confunda com um império, é Hyperion e o Segredo de Eva. É um livro, é um thriller de ficção científica, onde eu falo sobre um eventual domínio da inteligência artificial. É um livro bem interessante. São 361 páginas. E está disponível por um preço promocional, inclusive concorrendo a um prêmio literário da Amazon. Nós estamos concorrendo a um prêmio literário da Amazon através deste livro, Hyperion e o Segredo de Eva. Eu acho que está R$19,90. É bem baratinho. E você pode lê-lo de qualquer lugar, pelo seu laptop, seu computador, pelo seu tablet ou pelo seu celular, na hora que você quiser. Adquira. Este mês é o Setembro Amarelo. E eu tenho um livro chamado Viva e Deixe Viver. 13 razões para você não desistir de si. Este livro tem ajudado muita gente. Se você conhece alguém que tem ideações, ou se você mesmo se sente assediado por esses pensamentos, leia este livro com urgência. Também está na Amazon. Viva e Deixe Viver. Tem um outro livro meu que se chama Depressão Não é Falta de Deus. É outro livro muito importante para o Setembro Amarelo. Leia. Depressão Não é Falta de Deus. E você vai encontrar, é só colocar meu nome na Amazon, você vai encontrar mais de 50 títulos de minha autoria. Leia.
vai abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E você vai estar, de alguma maneira, contribuindo com o nosso ministério. Posso contar com você? Então dá uma olhada lá. Inclusive, se você for assinante da Amazon, tem vários títulos meus que você lê de graça. Vários. E ainda que você não seja assinante, você pode ler várias páginas de qualquer um dos meus livros de graça. Tem livro meu que você lê os 2 primeiros capítulos de graça. Então, dá uma espiadinha lá na Amazon e depois me dê um feedback. Tá bom? Gente querida, estamos chegando no finalzinho. Obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe a todos. Domingos, 19 horas, eu tô aqui com vocês e conto com a sua companhia. Beijo no coração, pessoal. Tchau, tchau.